E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro de tudo eu quero me desculpar com o meu sumiço, né, porque eu andei realmente sumido, porque eu não tava conseguindo assistir muita coisa, eu andei tendo uma fase aí bastante complicada na minha vida, fase não, alguns dias, né, que foram bastante complicados, né, algumas decepções, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque já tá tudo bem, né, isso é maravilhoso saber, tá tudo bem, e aí a gente tem que trazer as coisas ao normal aqui pro canal, e pra isso a gente já tem alguns roteiros em BL em andamentos, projeto, e pro nosso retorno magnífico eu decidi falar de um dos animes que estreou nessa temporada, que é uma das produções, né, bancadas aí pela Netflix. A gente tem mais um anime dirigido pelo maravilhoso Masaki Uasa e, cara, mais uma vez a gente tem um trabalho incrível da Steph, porque tem muitos nomes gigantescos ali que fazem um trabalho sensacional. 2020, Japão Submerso é baseado em uma graphic novel lá dos anos 70, né, do Sakyo Komatsu. Ela foi lançada em 73 e ela foi bem premiada, tinha críticas muito boas sobre essa obra. Ela originou inclusive ela originou diversas outras mídias baseadas na sua história. Pelo que eu pesquisei, no ano da própria obra, né, que pra quem não sabe chamava Japan Sinks, que é um dos nomes também que a Netflix propõe aqui no ocidente, Japan Sinks, lançado em 73, parece que também foi lançado um filme que adaptava essa graphic novel na época. Em 2006 um remake desse filme foi lançado e também acho que tem duas versões em mangá da obra que foram adaptadas, então ela se tornou muito popular. Inclusive ela ajudou a moldar muitos dos padrões desse tipo de trabalho que vinha a ser realizado posteriormente, baseado em catástrofes... Nossa, eu tô tentando falar essa palavra há muito tempo. Catástrofes naturais. Eu não li a obra original, mas aquele período em que ela foi escrita e o período que ela retratava, lá dos anos 70, o Japão ele vivia um período pós-guerra onde a perspectiva que eles precisavam trazer pra gente, né, tanto política quanto cientificamente, ela é bastante diferente do que eles propõem hoje, porque o anime, ele atualizou, né, ele andou no tempo e agora a gente tem esses acontecimentos no ano de 2020, aparentemente logo após as Olimpíadas do Japão, que pra quem não sabe foram postergadas, né, elas vão acontecer em 2021, mas aparentemente ele acontece logo após as Olimpíadas de 2020 do Japão. E o cenário é muito diferente, porque enquanto lá existiam políticas, perspectivas, formas de ver a vida, formas de ver o Japão diferente por meio dos japoneses, né, por meio das pessoas que ali viviam, agora não, a gente tem a tecnologia, as pessoas estão muito mais interligadas, as pessoas têm muito mais entendimento de tudo que acontece, de outras pessoas, do que acontece ao redor do mundo. Então eu fiquei muito curioso de ler o romance original pra ver como eles traziam essas informações pra gente lá em 1973, como eram inseridos esse trabalho que é feito aqui, porque aqui eles conseguem trabalhar em cima de tecnologia e isso facilita um pouco o trabalho, a gente não pode negar isso. Ah, Augusto, mas sobre o que falar o anime? Vale a pena assistir ele? A gente aqui tem então um cenário, né, o Japão em 2020 pós-Olimpíadas. A gente tem aí como protagonistas a família Muto, que é composta por 4 pessoas. A mãe, né, da família, ela é da Filipinas, o pai é japonês e eles têm 2 filhos, uma menina que tem 14 anos e um outro rapazinho que eu acho que tem 8, alguma coisa assim. E eles estão todos em lugares diferentes quando de repente um terremoto muito forte atinge o Japão. A gente aprende desde cedo na escola, né, de que o Japão, ele tá situado em um lugar que ele é muito propenso a grandes terremotos, e no anime eles trazem uma proposta de um terremoto semelhante. Depois do primeiro grande terremoto, vários outros desastres começam a acontecer por todo o Japão, e a gente vai ver a família Muto se reunindo, né, eles conseguindo se reunir graças a uma característica peculiar que existia na casa deles, e o pai deles usa isso para atrair eles para outro lugar. Eles vão acabar se reunindo, então buscando alguma forma de saírem vivos de todas essas
situação, buscando algum lugar seguro. Eles acabam se reunindo com algumas outras pessoas, então eles vão aí partir em uma jornada junto dessas pessoas, onde eles vão passar por alguns lugares que parecem seguros para eles, vão lidar com alguns problemas, enfrentar algumas situações bastante difíceis e tendo que lidar principalmente, né, que eu acho que é o grande problema que esses filmes, né, essas obras com esse contexto hoje em dia retratam pra gente, que eu acho que é bastante sério e muito importante de ser abordado, é a forma como as pessoas passam a lidar com essa situação e como elas se mostram muitas vezes diferentes nesse tipo de situação. É como o medo e o desespero desperta muitas vezes o pior que há nelas. O que eu acho muito legal é que durante toda essa jornada eles passam por diferentes situações, né, diferentes grupos de pessoas que vão colocar eles em novas situações de perigo, vão fazer eles conhecer novas pessoas que vão ficando pelo caminho, ou que não, ou que acompanham eles, mas a gente vai ver como essa situação toda também pode tirar o melhor de algumas dessas pessoas. Eu te aviso desde já que daqui pra frente essa análise vai com certeza conter spoilers, tá? Porque eu preciso pontuar algumas passagens específicas que me ajudam a explicar melhor o que eu gosto e o que eu não gosto durante o roteiro, na direção. Então desde já eu quero que fique claro isso, para caso você não goste de receber spoilers, você pare a análise por aqui. Eu já falei o suficiente, eu acredito, para te convencer a assistir, porque é um puta anime. Às vezes eu me pego pensando por que eu acho que o Masaaki Yuasa ele faz um trabalho tão bom, por que ele é tão popular, e daí no Japão Submerso ele me ajuda a melhorar, ele me ajuda a dar algumas respostas para essa ideia. E uma das características que eu acho mais forte nele é como o cara consegue trazer pra gente uma carga emocional dramática muito forte, em um tom de realidade muito intenso, mesmo quando a coisa parece completamente surreal. Isso acontecia em Devilman Crybaby, né? Mesmo sendo uma história que fugia completamente as nossas noções de realidade, ele conseguia trazer isso pra gente constantemente. E aqui em Japão Submerso, que a gente tem uma história que tem potenciais maiores de realidade, né? Mas a gente vê o quanto ele consegue encher de carga dramática, deixar esse tom dramático super intenso nas situações que normalmente a coisa seguiria um padrão. Algumas cenas, né, de obras em geral, não digo de animes, mas algumas cenas elas parecem ter uma cartilha que tu deve seguir, e em Japão Submerso ele foge um pouco disso, mostrando a coisa de uma perspectiva um pouco mais realista pra gente, que deixa a coisa muito mais dramática, muito mais triste. Vocês querem entender o que eu quero dizer? Eu acho que o momento em que essas coisas ficam mais claras é em como as pessoas morrem ao longo do anime. Cara, primeiro de tudo, o pai dela, ele morre simplesmente no segundo episódio, nada aconteceu ainda e o cara simplesmente dá uma pasada numa bomba, ele explode e a gente vê só a mão dele. E cara, não tem nada, não existe drama, não tem... Quando eles percebem onde eles estão, não tem uma música dramática correndo no fundo enquanto ele vai explodir, ou ele correndo pra família dele. Não, tu simplesmente vê uma mão e no episódio seguinte a família tem que ter superado aquilo, porque eles estão no meio de uma catástrofe. E eles vão lidando com aquilo, com seu luto, cada um da sua maneira, né? A gente vê inclusive um momento em que finalmente a mãe e a filha elas compartilham desse luto, mas sempre tentando manter uma força, porque elas não estão em uma situação que elas podem fazer isso. Elas têm preocupações maiores nesse momento. Quando essas mortes acontecem, inclusive, toda a carga dramática da coisa, tira do pai dela, porque ele, eu acho que é muito mais instantâneo e isso ajuda a chocar um pouco a gente. Eu acho que a morte do pai delas é muito importante porque ela te traz esse impacto inicial e te mostra que ninguém tá a salvo em toda essa situação. Tirando ele, toda essa carga dramática da coisa, ela acontece em um ritmo diferente pra gente. Porque, por exemplo, o menino que corre, todo o drama, né, todo o passado dele, toda a superação que ele tá vivendo por causa dessa situação, ela acontece pra gente segundos antes dele morrer. Quando a morte finalmente acontece, ela simplesmente acontece do nada. Eu tive a mesma perspectiva de quando a mãe das crianças morre, porque existe todo um drama muito intenso antes dela se sacrificar, porque ela meio que faz
faz isso, só que quando ela morre, ela simplesmente morre também. E eu acho que é muito importante que isso seja feito dessa forma, porque na animação, no design da coisa, ela tá ali, é simplesmente um corpo sem vida. E encher aquilo ali de uma carga emocional desnecessária só ia estragar mais o drama da coisa, porque da forma como eles fazem, tu consegue enxergar melhor os sentimentos e as emoções das personagens. A obra ela ainda consegue abordar de forma clara e interessante vários outros aspectos que com certeza fariam diferença em uma situação como essa. A tecnologia, a forma como ela é usada constantemente e como ela pode ser um diferencial, né, que eu acho que é a grande diferença que é trazida da obra original pra cá. A gente tem cultos e seitas de pessoas que numa situação dessa, tudo que elas conseguem fazer é se agarrar a algo em que elas acreditam, em alguma esperança. As pessoas que perdem totalmente a noção de realidade. A gente tem um patriotismo intenso que acaba causando a morte de muitas pessoas. Então a gente vê isso acontecendo, a gente vê as pessoas tirando o melhor e o pior delas. Também é um anime que é preciso ter um certo cuidado, né? Porque existe aí algumas coisas que são um possível gatilho. Não só a morte de muitos entes queridos, muitas pessoas importantes, mas a gente tem tentativa de estupro, a gente tem tentativa de abuso. Então tem algumas outras coisas que podem ser gatilhos durante a obra, mas todas elas são abordadas de forma super saudável ao longo de toda a obra. O final ele vai se tornando um pouco previsível lá pelos seus 3 ou 4 últimos episódios, mas mesmo assim ele consegue te causar o mesmo impacto se tu não imaginasse nada do que fosse acontecer. A Yumu se tornando uma atleta paralímpica, eu nem sei, você fala paralímpico, é isso? A Yumu se tornando uma atleta paralímpica, o irmão dela realizando o sonho dele se tornando um atleta de esportes, né? E cara, é muito legal. Se você gosta de esportes, você vai ver que é muito legal ver o Go ali com a carinha dele na tela, jogando no computador, o campeonato, a Olimpíada, sei lá, é muito legal. Mas o meu personagem favorito disparado é o Kite. Que cara foda, que cara incrível. Ele foi com certeza o pilar que manteve todos os personagens firmes e fortes ao longo de todo esse problema, ao longo de toda a catástrofe. Cara, ele é um personagem incrível, tem um final brilhante, sério, o final dele é sensacional. Ele não é feliz, mas é sensacional. Cara, Japão Submerso é uma experiência muito boa, sério. Se você assistir, você vai gostar. Ele traz muito... Eu não sei se vocês têm a mesma idade que eu, mas se vocês têm, vocês vão se sentir envolvidos naquele drama que a gente tinha em filmes de erupção do gênero, que a gente via lá nos anos 2000, que a gente via muita coisa na época. Ela é uma obra que tem um ritmo muito bom, um timing emocional sensacional do Yuasa, né? Esse tom realista que ele traz constantemente nas cenas mais importantes ajuda a construir muito essa carga dramática da coisa. É uma experiência muito boa, é uma escolha muito boa da Netflix. A animação e o design das personagens, como aconteceu em Devilman Crybaby, pode incomodar algumas pessoas, mas existem alguns traços irregulares que eu gosto muito quando são aplicados, porque eles ajudam a trazer algumas expressões mais claras e mais vivas para os personagens, sem ser aquele traço engessado que a gente vê em muitos animes. Então assistam Japão Submerso, é sério, vocês vão gostar muito desse anime. São só 10 episódios, é uma experiência muito boa, tá disponível no catálogo da Netflix. Se eu não me engano, além do áudio original em japonês, ela tá disponível em outros áudios, incluindo a dublagem em português, mas eu assisti com o áudio original, mas é uma experiência sensacional, vocês vão gostar muito. Agora, se você já assistiu Japão Submerso, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque é muito importante, isso ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!